Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Ciência e Biologia. Prosseguindo as aulas de Bioquímica, veremos aqui carboidratos. Vamos lá. Na introdução, estão aqui os tipos de carboidratos e a sua fórmula geral, ok? Bom, veja que a palavra carboidrato é formada pela junção de outras duas palavras. Carbo, que vem de carbono, e hidrato, que vem de água, hidratação. Hidratado, ok? Bom, a fórmula geral dos carboidratos é um carbono, entre parênteses a fórmula da água, e fechando aqui o colchetes você tem um N. Esse N para os monossacarídeos vai variar de 3 a 7, mas para os carboidratos de forma geral, esse número pode ser maior do que 7, ok? Já que a gente tem carboidratos aí de cadeias bastante longas. Mas o número inicial aqui seria 3, porque as cadeias com 3 carbonos formam os carboidratos de cadeias mais simples que existem na natureza, ok? Bom, vamos lá. Aqui você tem, para a gente saber qual seria a fórmula, se isso aqui fosse um 3, vamos lá. Ó. Lembrando, quando não tem número, é porque tem um 1 subtendido. Então, o carbono aqui tem 1. 1 vezes 3 daria 3 carbonos. 2 hidrogênios vezes 3 daria 6 hidrogênios. 1 oxigênio vezes 3 daria 3 oxigênios. A fórmula desse carboidrato aqui seria C3H6O3. Compreendido, galera? Ok? E óbvio, como a fórmula apresenta 3 carbonos, isso seria um exemplo de trioses. Se aqui fosse 4 carbonos, seria uma tetrose. 5 carbonos, pentose. 6, uma hexose, que a gente vai conversar muito sobre as hexoses, tá? No nosso slide aqui nós veremos as pentoses e as hexoses. Mas se tivesse 7 carbonos, a gente teria uma heptose, ok? Para 7 carbonos. Bom, essas substâncias aqui, esses carboidratos aqui, são exemplos de monossacarídeos. As palavras sacarídeos significa açúcar. Então, toda vez que você ouvir falar de sacarídeo, a gente está se referindo a carboidratos. Sempre, ok? Aí, monossacarídeo seria um açúcar. Isso significa que, por exemplo, os carboidratos do tipo monossacarídeos, eles não conseguem... A fórmula deles, certo? A cadeia que forma os monossacarídeos não conseguem sofrer hidrólise, ou seja, não consegue se transformar em carboidratos ainda mais simples. Então, a forma mais simples de um carboidrato é na forma de monossacarídeo, ok? E vai haver no caso vai haver mais, mas geralmente os mais comuns são esses 5 tipos aqui de monossacarídeos. Ok? No caso, um disacarídeo, já que vocês sacaram aí que sacarídeo significa açúcar, então um disacarídeo são 2 açúcares. Então eles são formados, certo? Pela união ou pela condensação de 2 cadeias de monossacarídeos. Então 2 monossacarídeos vão formar um disacarídeo. Ok? E um polissacarídeo? Um polissacarídeo ele é formado por cadeias com mais de 10 carbonos. Aliás, perdão, com mais de 10 monossacarídeos. Então, se eu tenho uma fórmula, certo? Uma substância, aliás, que é formado pela união de mais de 10 monossacarídeos, eu vou ter um polissacarídeo. Então, perceba que todos os carboidratos, certo? São formados a partir dos monossacarídeos, tanto na própria forma de monossacarídeos e nas outras formas através da junção de 2 ou mais monossacarídeos. Então vai formar toda a diversidade de carboidratos que nós conhecemos na natureza. Beleza, galera? Vamos lá? Bom, vamos conhecer aqui os monossacarídeos mais importantes, ok? Temos as pentoses e as hexoses. As pentoses, elas vão formar a ribose ou a desoxirribose, que estão presentes aonde, galera? Ó, a ribose
vai formar o açúcar, certo? Vai formar o sacarídeo presente no RNA. Então a função da ribose, certo? É formar o arcabouço, né? O esqueleto do ácido ribonucleico, RNA. Já a desoxirribose vai formar o esqueleto, o arcabouço, certo? Da molécula de DNA. Então está aqui o açúcar, ok? O RNA é formado de um grupo fosfato, o açúcar, que nesse caso é a ribose, e uma base nitrogenada, que são 4. Mas eu vou deixar para falar disso no assunto de ácidos nucleicos, ok? O DNA é formado pelo grupo fosfato e por uma base nitrogenada também, que são 4, como eu já disse, mas eu vou falar em um outro assunto. E formado por um açúcar, que seria a desoxirribose. Ó, perceba a diferença aqui, ó. A ribose tem esse OH aqui, enquanto que a desoxirribose não tem o OH, só tem o hidrogênio, ok? Inclusive, isso é uma das diferenças. Então, muitas questões de prova aí, os professores gostam de perguntar a diferença entre o RNA e o DNA. Uma das diferenças é que no RNA, o carboidrato presente na fórmula é a ribose. No DNA, é a desoxirribose. Fácil, né, galera? E só para vocês verem aqui, ó. Aqui tem um carbono, ok? Não está aparecendo, mas nessa esquininha aqui tem um carbono. 2, 3, 4, 5. Então, 5 carbonos, pentose. A mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Exemplos de pentose. As hexoses, certo? Que, em geral, vão ter fórmula, aliás, vão ter função energética. A gente vai destacar aqui 3. A glicose, ok? Que seria o principal carboidrato de função energética para os seres vivos, certo? Mas esses outros também são importantes. A frutose, que a gente encontra, certo? Que seria o açúcar lá das frutas, não é? E dos vegetais, enfim. E a galactose, que é o açúcar presente no leite, ok? Galactose mais a glicose vai formar a lactose. A gente vai ver no próximo slide. Bom, como já foi dito antes, esses carboidratos aqui, ok? Tem função energética. Os organismos obtêm os carboidratos nessas formas para que possam utilizá-los em suas vias metabólicas, ok? Bom, prosseguindo, agora os disacarídeos, que são açúcares, né, carboidratos formados pela união de 2 açúcares. Bom, a gente destaca aqui a sacarose, que é formada pela união do monossacarídeo glicose com a frutose, ok? Através de uma reação de condensação, também chamada desidratação, a gente vai ver por que daqui a pouco. A lactose, ok? Que é o carboidrato do leite, certo? O açúcar do leite. Muitas pessoas têm alergia a isso, né? Então não podem beber, por exemplo, o leite de vaca, ok? Tem que ser o leite de soja, porque não vai conter lactose. Bom, a lactose é glicose mais galactose, e tem a maltose, que é utilizado na indústria de bebidas alcoólicas, né? Principalmente da cerveja, na produção de cerveja, que é a união de 2 moléculas de glicose, ok? Vamos entender como é que ocorre a formação de um disacarídeo, e a partir daí, certo? O procedimento de formação de um polissacarídeo vai ocorrer de forma semelhante. Vejam só, aqui está a fórmula da glicose e aqui está a fórmula da frutose. Percebam, certo? Que o que é que está acontecendo? Esse grupo OH aqui vai sair da glicose e esse H aqui vai sair da frutose. Logo, esse oxigênio vai ficar com a ligação disponível, porque o oxigênio faz 2 ligações, lembrem-se disso. Então, uma ligação está aqui, e como o hidrogênio vai sair, a ligação do oxigênio vai ficar disponível. Já aqui, nós temos o OH, como vai sair todo o OH aqui, essa ligação vai ficar disponível. Então, o que é que vai acontecer? Esse OH vai se juntar com o H, formando H2O.
Então, quando eu condenso dois monossacarídeos, certo? Quando eu junto, né, uno duas moléculas de monossacarídeo, há a saída de água, ou seja, uma desidratação. Então é por isso que é chamado também de reação de desidratação. Sai a água, certo? E esse O aqui, ó, como vai ter uma ligação livre, ele vai ancorar aqui nessa ligação. Ó, para vocês entenderem bem, certo? Ó o que aconteceu aqui, ó. Tá vendo? O oxigênio agora, ele une as duas moléculas de glicose e de frutose. Aí, para a formação dos polissacarídeos, que são carboidratos com mais de 10 monossacarídeos unidos, né, através da reação de condensação aí, vai ser o mesmo raciocínio, ok? Por exemplo, a frutose aqui pode vir para cá, vai se ligar com essa sacarose aqui, vai haver desidratação, depois outra glicose, aí desidrata, certo? Cada vez que eu coloco uma molécula de monossacarídeo aqui, vai havendo saída de água, ok? Vai desidratando. Enfim, se eu quiser quebrar a sacarose para transformá-la, que inclusive o organismo faz isso, né? Para transformá-la em glicose e frutose novamente, o que é que eu vou fazer? Eu vou hidrolisar. É uma reação de hidrólise ou de hidratação, certo? Por quê? Eu vou precisar hidratar, certo? Para que essas duas moléculas se separem, formando frutose e glicose novamente. Então, para que eu forme o disacarídeo, eu preciso desidratar, não é isso? Então, para que eu forme os monossacarídeos novamente, eu preciso hidratar, ok? O nome dessa reação, nesse caso de hidratação, se chama hidrólise, beleza? Bom, os disacarídeos têm função energética. A sacarose, eu falei dos outros dois, da sacarose eu não falei, mas a sacarose é muito conhecida da gente. A gente utiliza aí para adoçar o café, o açúcar, o chá, ou seja, é o açúcar de cozinha, beleza? Extraído lá da cana de açúcar. Continuando, mais outros tipos de carboidratos, estão aqui os polissacarídeos, formados pela união de mais de 10 monossacarídeos. A exemplo aqui nós temos o amido, o glicogênio, a celulose e a quitina. Amido e glicogênio, galera, tem função de reserva energética, ok? Então, quando a gente se alimenta demais de carboidratos, por exemplo, o organismo, certo, do indivíduo, seja o ser humano ou outros animais, vê que é necessário, certo, que aquilo ali não vai ser consumido naquele momento. Então, parte daquele carboidrato pode ser estocado. Nos seres humanos ou nos animais, em geral, e também nos fungos, a principal fonte de reserva de energia é o glicogênio. E nos animais, por exemplo, o glicogênio vai ficar estocado nos músculos e principalmente no fígado. Já o carboidrato de reserva energética dos vegetais é o amido, ok? Então tá aqui, ó. A gente tá vendo o amido, possivelmente aqui é o amido de milho, que a gente conhece como maisena, ok? Então aquilo ali é amido puro, galera. O glicogênio, ó, certo? Presente nos fungos. A gente vai ter também carboidratos de função estrutural. Então perceba que até agora a gente viu carboidratos com função energética. Esses dois polissacarídeos, eles são especiais porque eles são reserva energética, ok? Então aqueles monossacarídeos que a gente viu, eles vão sendo, né, polimerizados, ok? São monossacarídeos, então vai ocorrendo aquela desidratação lá dentro da célula do organismo, né? A reação de polimerização, e aí vão sendo formados os polissacarídeos, ok? Desse tipo aqui. No caso dos animais e dos fungos, o glicogênio, dos vegetais, o amido. Mas também tem função energética, reserva energética, função energética. Já a celulose, que é o carboidrato mais abundante da natureza, e a quitina, tem função estrutural, ok? E tenha certeza, galera, as folhas, certo, das plantas, elas são maleáveis, né? Elas são moles, tudo bem. Elas são flexíveis, mas
elas não são uma gelatina, por exemplo. Elas, em relação a aquela coisa bem mole e tudo mais, elas são bastante rígidas. Então, o que vai conferir essa rigidez às células que formam os vegetais é a celulose. Ou seja, a celulose, certo, forma a parede celular dos vegetais, ok? Então tá aqui, ó. Inclusive o algodão, praticamente 100% dele é celulose. As folhas de papel também, ok? Outro polissacarídeo de função estrutural é a quitina, que vai formar, certo, a parede celular aqui dos fungos. Então veja, o fungo vai conseguir ter essa rigidez aqui, certo? Essa hastezinha bastante rígida devido à presença de quitina. Mas também a quitina vai formar o exoesqueleto dos insetos. Aqui a gente está vendo uma cigarra, não é? Trocando de exoesqueleto, ok? Ela cresceu bastante, né? Esse exoesqueleto está pequeno. Lembrando que exoesqueleto é o esqueleto externo, ok? Nós, seres humanos e os animais vertebrados possuem endoesqueleto, que seria internamente. Enfim, os insetos apresentam exoesqueleto de quitina. Então percebam, né, que é uma estrutura rígida que permite que o indivíduo resista a certos choques mecânicos e tudo mais. Ou seja, contribui, certo, para a sobrevivência desses indivíduos. Tranquilo? Para terminar, certo, uma revisão bem geral. Principais funções dos carboidratos. A gente tem função energética, função estrutural, outra função energética, só que nesse caso, não é, de reserva energética. Então, glicose, frutose, sacarose, função energética. Na função estrutural, celulose, formando a parede celular dos vegetais, quitina, formando a parede celular dos fungos e o exoesqueleto dos insetos. E aqui, de reserva energética, o amido nos vegetais, o glicogênio nos fungos e nos animais. Bom, galera, curtiu? Coloca aí um joinha, favoritem. Se você não é inscrito, se inscrevam, compartilhe essa ideia, né? Qual é a ideia? É isso aí. A ideia é democratizar o conhecimento. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!